chegamos naquele momento que muitos não conheciam esse lado do pastor Tiago, que na sua juventude, né, antes de ter essa fase com a Leilane, de engravidar, o pastor Tiago, né, era um jovem funkeiro. Ele fazia rap, ele tinha fã-clube em Itaboraí, junto com o irmão Bruno, que é diácono hoje, né, na igreja dele. E Tiago ia para bailes funks mesmo no Rio, bailes perigosos, bailes de lado A e lado B. Então, conta um pouquinho pra gente, pastor, como que foi essa fase da sua vida, se essa fase envolveu só o funk ou se envolveu drogas, bebidas, se você já teve livramentos nessa fase. Eu lembro que você já pegou ônibus com um motorista bêbado e ele foi batendo pela mureta da ponte Rio-Niterói, cheio de funkeiro indo pro Rio. E quantos livramentos Deus te deu enquanto sua mãe, nossa mãe estava ajoelhada em casa. Não desista do seu filho, da sua filha, porque Deus cuida enquanto você ora. Fala um pouquinho dessa fase pra gente, desse lado que o pessoal não conhece. Eu odiava funk, sempre odiei funk. Eu gostava muito de rock, nessa questão de tentar identificar indo. Verdade, isso aí, Guns N' Roses, Nirvana. Aí, naquele período de estar afastado de Cristo ainda, e tentando, andando com a curriola, eu gostava de rock. Eu lembro que no final de semana nós fomos para Itaboraí, para casa do meu tio Júlio, e Bruno já estava indo, meu irmão. E aí fomos alguns amigos daqui para lá, e passamos o final de semana lá. E nesse final de semana ia ter um baile funk, lá em Ventas Pedras. Aí, vamos lá. Eu falei, vai vocês que eu vou ficar aqui. Eu não pode funk, não, vai vocês que eu vou ficar aqui. Aí eles insistiram. Eu falei, eu vou, mas vocês compram o ingresso e a gente vem embora logo. Não estou nem afim de ficar escutando batida. E foi uma coisa assim, cara, diabólica, né? Porque hoje eu sei que é. Eles entraram na quadra para poder comprar o ingresso. Eu fiquei do outro lado da rua. A equipe de som estava testando o som. Aquele bum, 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 bum. Aquele bum, bum, bum entrou no meu coração de uma tal forma. Sério? Sim. Instantâneo. Que nós voltamos e eu fui o primeiro a falar para ele, vamos logo pro baile. Tudo mudou. Eu fui para lá odiando o funk e quando eu saio dali, eu não queria outra coisa. E naquele final de semana nós fomos. E no final de semana seguinte eu voltei para lá, para ele de novo. E ali começou a perturbação na cabeça de mamãe. Porque se tornou uma coisa viciosa. Ia só em Itaboraí. E depois eu comecei em outros bairros pesados. E quando eu fui ver, eu estava atravessando a ponte Rio de Niterói. Indo para Jacarepaguá, Praça Seca. E tudo quanto é lugar. Bailes funk que tinham nessa região. Isso aí. E quantas vezes eu chegava às 5, 7 horas da manhã e mamãe estava na sala acordada. Ou na calçada me esperando. E isso não me comovia. Era uma coisa tão dominadora que não me comovia. E ela falava comigo, ficou alguns meses sem falar comigo, me cobrando, brigando, sabe? Quando eu lembro de uma vez que ela me pegou entrando no ônibus, não sei se você soube dessa história. Teve um aniversário lá na casa de vovó, lá no Rocha, e aí estava todo mundo combinando eu ir pro baile funk, Neves. Aí ela foi levar tio Robson em casa, lá no Salgueiro. Eu falei, mãe, eu tô indo para ali que a gente vai na aniversário de 15 anos de uma amiga nossa. Ela, então tá bom, então vai lá. E não chega tarde, só que esse aniversário de 15 anos era o baile. Aí o que acontece? Ela foi levar o tio Robson em casa, mas a rua que ela ia passar tinha acontecido alguma coisa, ela precisou trocar o trajeto. E aonde que ela passou? Quando eu estava entrando no ônibus, minha mãe passa do lado do ônibus. E ela me pegou, né? Me pegou. E você acha que eu desci do ônibus da tua casa? Voltei não. Eu fui pro baile, briguei a noite toda, e era baile de corredor.
Baile de pancadaria mesmo. Fala um pouquinho o que é baile de corredor para o pessoal entender, pastor. Porque antigamente tinha os bailes, né, onde as pessoas se reuniam para poder dançar, que eram as discotecas, né, matinê. A gente até ia na matinê do Pericá, né? Sim, quarto do Pericá. Tiago odiava me levar, mas minha mãe mandava ele me levar. Que era um baile mais curto, né? Sim. Mas aí o que acontece? Começou a criar a questão das facções. E aí teve essa divisão de lado A e lado B. As facções ficavam de um lado e as amigas do outro. E aí isso aí virou uma característica que se tornou uma coisa consolidada na época. E um lado brigava com o outro fisicamente. Fisicamente, isso aí. Os seguranças esticavam uma corda de um lado do outro para separar a quadra, os dois lados. E as pessoas pulavam as cordas para poder brigar do outro lado, e segurança usava a corda de tocar cavalo. E eles batiam na gente para poder separar e não Meu Deus, coisa diabólica. Diabólica. Sabe? De bater em mulher. Quem está na frente, você ia para dentro. Eu lembro que eu fui ameaçado, eu estava no colégio São Gonçalo, que era o segundo grau nosso, né? Sim. E aí o rapaz ficava na portaria e falou assim, volta para casa e dá um todo jeito aí de pintar esse cabelo, porque até cabelo eu pintava, eu não tinha cabelo descolorido. E aí eu falei assim, por causa de quê? Eu falei, porque viu a galera aqui procurar um camarada alto com o cabelo pintado. E aquilo ali me deixou desesperado, porque como eu sou alto, então quando a gente ficava brigando no corredor, quem é alto chama atenção. Verdade. E com o cabelo pintado, então, você uma noite toda reparando aquela pessoa, aonde você for, você encontra e você lembra. E você brigava por quê? Por prazer? Por prazer. Porque você nem conhecia os donos da facção, né? Os gerentes. Isso aí. No caso, ela chamava de galera. Então você ia com uma galera, essa galera pertencia ao bairro que você morava, ou a favela, ou o morro, e você era representado por eles, e você ia para lá e cada bairro que era de um lado ficava. Bairro tal era lado A. Bairro tal lado B. E eles ficavam separados nessa quadra e ali você ficava brigando o noite toda. E nessa época você chegou a usar drogas e bebida alcoólica ou era só a ida ao baile funk? É interessante que eu sempre tive temor, né, porque eu fui ensinado. E pasmem, né, eu ia no ônibus com a galera pro baile funk orando. Eu ia orando, não tinha um baile que eu não ia orando. Meu Deus. E às vezes eu procurava um cantinho no ônibus para poder ficar orando ali, intercedendo. E bebia, cheguei a beber, né? Aprendi, convivendo com algumas pessoas, eu fui influenciado a beber, né? E muitas vezes cheguei bêbado em casa, né? De só lembrar sem lembrar de nada, quando eu vi já estava tomado banho. Minha mãe me recebia bêbado, me dava banho, me colocava na cama, eu nem sabia como cheguei em casa e nem como tinha tomado banho. Mas droga não, nunca coloquei droga. E em alguns momentos que eu comecei a beber, foi para poder tentar esquecer as lacunas que foram abertas na minha vida com a ausência do meu pai. Eu lembro muito nítido disso. Que eu me encontrava com alguns amigos, com meu tio, e aí meu tio ia fazer algumas cobranças em alguns lugares e me chamava para poder ir com ele. E cada lugar que ele ia cobrar pessoas, né, fazer os serviços dele lá, a gente parava para poder beber. E ali eu bebia, ficava com tiragosto, e quando chegava em casa, bebia. No final de semana seguinte, a mesma coisa. Sabe? E eu lembro por causa disso. Em alguns momentos a gente estava com aquela rodinha lá, todo mundo conversando, rindo, e cada vez que eu pegava aquele copo de cerveja que botava para dentro, vinha as imagens de coisas que eu queria ter vivido com meu pai e não consegui viver. E às vezes eu era mais intenso no álcool para que isso me deixasse bêbado logo
né? Porque tem aquela questão de quando você bebe o álcool com o estômago vazio, você fica bêbado mais rápido. Sim. Então, uma vez eu fazia questão de não comer nada para beber, para que o efeito do álcool me deixasse bêbado e eu ficar esquecendo. Eu lembro nitidamente que na maioria das vezes que eu bebia para ficar bêbado, era para poder tentar esquecer coisas que eu via que meu pai fazia e o que eu queria ter vivido com ele, ou até questão de não ter conseguido viver com ele, o que poderia ter acontecido. Porque além da ausência, quando ele estava com você, os poucos momentos era mais para te criticar do que para te apagar. Eu era funcionário dele. Eu até senti. Nosso time foi campeão, né, da Libertadores essa semana, né, Botafogo. E aí, falar do Botafogo é lembrar de muitas coisas da infância. Sim, porque ele era botafoguense e passou. Meu pai me ensinou a ser Botafogo. Eu lembro que meu tio Júlio, que me levou a primeira vez no estádio, em 1992, no Caio Martins, Botafogo e Bragantino. Mas e depois o meu pai começou a me levar. Aos domingos ele ia lá em casa, a gente comprava o ingresso, então isso começou a criar um vínculo. Então, o vínculo que eu tive com meu pai, de pai e filho, de se divertir e rir, eram esses momentos dos jogos do Botafogo. Poucos momentos, né? A maioria das vezes que nós estávamos juntos era questão de patrão e funcionário, e muitas das vezes não dava tempo de tentar criar um vínculo além do que já tinha, né? Eu tentei fazer mais, criar mais cenários para contribuir para esse vínculo aumentar, mas não deu certo. Não deu certo. E voltando para o funk, quando que você conseguiu se desvencilhar disso? Quando você conheceu a Leilane? Quando eu conheci a Leilane. Nós viajamos juntos, passamos o carnaval lá na Praia do Hospício. O irmão dela foi, alguns amigos nossos, né? Lá, a casa estava muito cheia, né? E ali eu estava de cabelo pintado. Antes do carnaval mesmo, eu já tinha ido para baile funk no Rio, tudo, no final de semana antes. E aí lá nesse carnaval nós começamos a namorar, a ter um chamego mais, né? E aí numa dessa ida ao centro, que eu voltei bêbado, ela foi e falou isso pra mim: você precisa escolher hoje, se você quer me namorar mesmo ou viver essa vida, porque não vai dar pra você ter os dois. E por eu já estar apaixonado por ela, e isso já tendendo a amá-la, eu fui muito rígido comigo mesmo e fiz essa escolha. Escolheu ela e escolhi ela e larguei. E dali em diante eu comecei a deixar o cabelo crescer, né, para poder raspar, tirar o descolorido, né? Eu lembro nessa questão do rapaz no colégio que falou que foram lá me procurar, naquela mesma noite eu raspei a máquina, fui pintar o cabelo de preto e ficou vermelho. Desespero. Tiago, meu Deus! De tomar uma coça na rua, o cabelo ficou vermelho, até que depois tive que passar a máquina mais baixa. Porque tinha bailes que eram em São Gonçalo, então vocês batiam de frente às vezes, né? No dia a dia. O colégio São Gonçalo, que era no centro próximo ao Porto da Pedra, né? Naquela época a galera que eu fazia parte brigava com o Porto da Pedra. Então a chance de ser alguém ali do Boa Vista, do Porto da Pedra, ter ido lá era grande. E você indo para o colégio todo dia, à noite, a chance de você trombar com eles lá de novo e ter uma situação pior era grande. E ali eu fiz essa escolha. Muitos. E ali quando ela me coloca na parede, ou eu, ou a sua vida, essa pessoa está vivendo, eu preferi escolher ela. E dali mesmo. Dali você largou. Larguei. E os amigos ficaram em cima, vamos. Sempre tinha ingresso comprado, sério? Já tinha cerveja, já. É sempre assim, né? Diante de Deus. Para essas coisas eu não precisava ter um tostão no bolso, eu estava tudo resolvido. E interessante que Deus me fez líder, porque eles não faziam nada se eu não estivesse presente. E aí, Thiago? É pico, né? Pico. MC Pico e MC Burunga, né? Até fã-clube nós tínhamos em Itaboraí. Tocava nosso funk na rádio. Os funks eram bons.
Então, eles não faziam nada sem ter minha orientação. Vamos fazer isso, aquilo outro. Eu sempre fui criativo, né? Então fazia faixa. Quando trabalhava consegui com um amigo toquinha de centro cirúrgico, para todo mundo entrar com toquinha verde no baile. Eu era muito criativo. Quando a gente fazia os encontros na casa de vovó, a vovó sempre chateada, né? Sai daqui! Gritava com os meninos, sai daqui, filho do diabo! Mas a concentração era sempre no quintal de vovó na calçada. Porque ele sempre, hoje tem muitos amigos que eram daquela época, né? Inclusive encontrei com um amigo mês retrasado, e ele estava falando sobre juntar o pessoal e fazer um churrasco. Eu falei, vamos? Mas pode te chamar? Eu falei, por causa de que não? Claro. Mas você é pastor? Eu falei, qual o problema? Nós somos amigos. Sim. E se vocês tiverem que tomar cerveja de vocês e o meu refrigerante, a gente comer um churrasco junto, nós vamos fazer isso sim. Aí ele ficou assim, ó. Mas eu pensei que crente não andava mais. Eu falei, não, rapaz, não é assim não. Cristo transforma a nossa vida, mas eu não abro mão de quem faz parte da minha história, não. Você vai tomar a tua cerveja, eu vou tomar meu refrigerante, nós vamos conversar dos assuntos das antigas, e depois que acabar, cada um vai para a sua casa. Não tem essa não. De eu não estar próximo de você porque você bebe ou fuma e eu não faço mais isso, porque um dia eu fiz. Sim. Então não tem. Pelo contrário, né? Você estando com eles, você vai mostrar o que Cristo fez na sua vida e não deixa de ser, inclusive, uma forma de evangelização. Exatamente, com certeza. Então tá. Gente, agora saindo da vida familiar do pastor Tiago, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento. A gente vai falar um pouquinho do ministério pastoral do pastor. Pastor, eu fiz aqui uma pesquisa que hoje em dia tem acontecido muito, tem se falado muito nisso, né? O pastor Tiago foi consagrado pastor com o quê? 20 e poucos anos, né? E pela minha pesquisa de um instituto, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter amigos próximos. A causa mais comum noticiada dos suicídios de pastores que hoje aumentaram drasticamente é a depressão associada ao esgotamento físico e emocional, traições ministeriais e isolamento falta de amigos. Pastor, como que foi você ser ungido tão cedo? Como foi essa trajetória? Quando você foi convidado, né, a esse cargo, isso bateu de imediato no seu coração? E o que você faria diferente hoje? Nessa trajetória de mais de 20 anos de ministério pastoral? Tudo começou quando eu trabalhava no Hospital de Clínica de Niterói, início dos anos 2000. E eu lembro que reuniu vários profissionais, eu trabalhava na recepção, trabalhando na nutrição e na recepção. E no auditório reuniu muitos profissionais, e aí o palestrante, ele falou assim, coloque no papel aonde você se vê daqui a 5 anos. E muitas pessoas colocaram, né, em prédios, profissões, sabe, casas, mansões. E eu coloquei uma igreja. Eu desenhei a tribuna, uma bolinha lá como se fosse eu pregando e muitas bolinhas embaixo. E eu me via como pastor. Então isso já no dia no seu Já estava, né? Porque eu costumo dizer que ministério pastoral você não se aprende num curso de teologia no seminário. Ministério pastoral, você é advento. Você é chamado por Deus para ser pastor. É isso? É, isso aí. Entendi. Então, quando você tem o chamado para o ministério pastoral, o Senhor vai criar meios para poder levar você. Como, Davi? Tirar você do fundo da malhada e colocar você aonde deve estar. E quem não tem esse chamado, Deus vai usar de outra forma. Outra forma. Se você não entender isso, você vai se machucar. Porque vai querer ser. Porque nem todo mundo vai ser pastor. Exatamente. Né? E pastor, você, eu quero ser pastor para isso, faz um curso teológico e sai de lá. Você pode sair formado 5 anos de teologia.
Se você não tem chamado pastoral, você não vai ter a sensibilidade para certas coisas que só quem é chamado por Deus tem. Sim. Então ali eu já entendia que Deus já tinha chamado comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Porque os cultos começaram a se intensificar, nos tornamos igreja, até que nos apresentaram a Pomerge, né, que é a associação que nós fazemos parte. E aí o pastor Daniel, presidente, veio conversar conosco, né, fazer uma entrevista, ver como que aquilo estava acontecendo. E ali logo ele identificou. Estou esperando por quê? Então já identificou o ministério pastoral na minha vida e não tenho o que esperar. Vamos marcar para o final do ano, né, dia 13 de dezembro de 2003. Foi o dia da nossa unção. E ali começou o ministério pastoral. Logo depois eu fui trabalhar, fui promovido lá no hospital mesmo. Eu lembro que na época eu fiquei muito inseguro de falar para as pessoas que eu era pastor. As pessoas sabiam que eu era cristão, mas eu ficava meio envergonhado de falar que era pastor. Né? Cresci, amadureci ali no hospital de clínica, depois eu fui para a Contax, né? Aí na Contax mesmo, Jesus. Seu ministério realmente fez a diferença. 8 anos de Contax. Você tanto fez quanto aprendeu, né? Muito. Você se desenvolveu muito ali como pastor, foi uma escola. Né? Eu falo que o meu curso teológico, meu seminário teológico foi ali, ao vivo e a cores. Porque eu lembro que no primeiro dia que eu entrei lá, me apresentaram 4 pessoas, das 4 pessoas, 3 era diácono, pastor, que se desviado. Aí o que eu fiz? Para aumentar minha responsabilidade dentro da Contax, eu contei para todo mundo que eu era pastor. O medo, a insegurança que eu tive lá no hospital, quando eu chego na Contax e comecei a ver que a estatística de quem trabalhava lá caiu, se desviou, era grande, eu falei o quê? Não vou me esconder, eu vou contar para todo mundo que eu sou pastor para aumentar minha responsabilidade. Entendi. E louvado seja Deus, porque a história que o Senhor construiu na minha vida lá dentro foi gigante, né? Muitas pessoas se converteram, casamentos restaurados. Eu tenho amigos, né? Membros da nossa igreja hoje são frutos lá da Contax. Então muita coisa mudou na minha vida do ministério pastoral lá dentro. E isso foi só consolidando, eu fui buscando me aprimorar, crescer dentro da palavra do Senhor. E o ponto de arrependimento, de mudar alguma coisa que pudesse mudar, foi a questão de não administrar bem. Bem, família e ministério. Isso aí, porque eu perdi muitos momentos importantes da minha família por causa de reuniões e cultos e congressos. Sim. Muitos eventos no colégio, muitas coisas que aconteceram em idades significativas dos meus filhos, eu não estava lá. Meu cunhado estava lá, até eu costumo brincar, né, que o meu caçula, o Yuri, é botafoguense, ele conseguiu segurar, mas o meu mais velho, Iago, ele virou fluminense, porque eu perdi com o meu cunhado. Porque o meu cunhado levava, porque estava presente. Quando chegava nas reuniões da família da minha esposa, o pessoal falava assim: o pai dos meninos chegou. E eu escutava aquilo e me machucava. Que era Leandro, seu cunhado. E culpa minha, porque eu não soube administrar bem. Muito envolvido, fazendo muita coisa. Hoje nós temos uma igreja, congregamos num lugar onde pessoas são capacitadas para a obra funcionar com excelência, ao ponto que nós podemos relaxar um pouquinho. Equilibrar e não pesar para um só ou dois, né? É o que nós não tínhamos no início. Verdade. Sabe, a questão de não ter bagagem para administrar me fez perder momentos importantes da minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, mas graças a Deus que deu tempo de aproveitar. Hoje eu já tenho mais idade, mas eu posso viver mais momentos com os meus filhos. Deu tempo de viver. Talvez seria muito difícil se a vida passasse e eu não conseguisse viver momentos com os meus filhos. Não, está certíssimo. E quanto a esses dados que eu citei aqui, tirando essa parte, né, do equilíbrio que hoje você conquistou, você se sente sozinho na caminhada nesse sentido, ou você sente hoje as ovelhas próximas, você se sente acolhido pelo seu rebanho? Por que você acha que tem alguns pastores que chegam a esse nível de se suicidar
porque não suportam as suas próprias ovelhas. É porque o que acontece? Curso teológico, seminário teológico ensina a Bíblia, ensina a história, contexto bíblico, versículos, não ensina a vivência. Eu costumo dizer que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E para ter cheiro de ovelha tem que se relacionar, tem que estar esfregando, tem que estar perto. Então, o que me fez administrar bem hoje, né, ao ponto de ter uma igreja saudável, que nos dá conforto para poder equilibrar a nossa vida particular e ministerial? O amadurecimento de lá para cá. E aonde eu consegui escapar dessa estatística de muitos desistiram, se suicidaram, não aguentam mais, ainda estão sofrendo? Quando eu comecei a enxergar em Deus o meu mentor. Quando eu fiz de Deus, da sua palavra, o norte e a orientação que eu precisava para poder entender pessoas, isso tudo mudou. Né? Nós congregávamos na nossa igreja do Rocha, e eu precisei sair de lá porque eu passei um momento muito difícil, né, ao ponto de pensar em suicídio. Pensar em suicídio, porque foi uma pressão gigantesca que eu vivi, uma crise de identidade, parecia que estava funcionando, igreja cheia, lotada, e daqui a pouco, sumiu tudo. E parece que se você largasse, você seria covarde. Um covarde, então de repente o pastor pensa até assim, melhor eu tirar minha vida do que ser covarde. Vou continuar sofrendo. Meu Deus. E aí o meu amadurecimento me fez dizer: eu estou voltando para a matriz para ser sarado. Difícil, né? Sem medo sem preocupação do que iriam pensar. Entendi. Eu precisei voltar, tive coragem para voltar, e daí começou a consolidar dentro do meu coração essa convicção de que quando eu aprendo em Deus, quando eu aprendo na palavra, eu treino com Deus, eu consigo refletir isso na vida das pessoas, entender dificuldades dos relacionamentos, conhecer as características de cada irmão, de cada ovelha, saber lidar com os seus temperamentos, com o seu jeito de ser. Isso tudo não é olhando, convivendo com as pessoas, é primeiro com Deus. A convivência nos faz conhecer pessoas, mas na questão de ministério pastoral, tudo começa do ministro com o seu Senhor. Porque quando eu consigo nutrir de Deus, ajudado pelo Espírito Santo, o que é necessário para ser um ministro, para ser um servo, eu consigo trazer resultados, faço desse relacionamento com Deus, a consequência desse relacionamento com Deus reflete em conhecer as pessoas que eu estou vivendo, que eu estou me relacionando. E ter coragem de tomar a decisão baseado no seu relacionamento com Deus, mesmo sabendo que por trás pessoas poderiam falar com você. Vai ser contrariado, não vão aceitar o que Deus determinou para você. Então você tem que ser muito forte para ouvir Deus, colocar em prática o que Deus colocou no teu coração, mesmo sabendo que pessoas não vão aceitar essa decisão, esse direcionamento. Sabe, essa convicção, esse encorajamento, é só Deus que faz. E muitos não conseguem confrontar as pessoas, um confronto saudável. Meu Deus. Impor aquilo que Deus colocou, e para agradar a tantos, a pessoa chegam ao extremo. Isso aí. Gente, isso é super importante, para pastor, para diácono, para membros do ministério, da igreja. Eu lembro dessa conversa, né, quando o Tiago chegou a esse extremo. Eu lembro exatamente o dia que a gente conversou na sala, e eu imediatamente falei: você saia e faça o que você se sentir melhor, porque ninguém pode te criticar. O Tiago já tinha feito um trabalho, você ficou 3 anos lá? Foram 4 anos lá. Eu já tinha feito no México também. No México, fez um trabalho incrível, e na mesma hora que ele contou a situação que ele estava ao extremo,
Eu lembro disso até hoje na sala. Eu falei, mãe, ele vai voltar para o galo branco imediatamente. Porque a gente precisa entender a nossa mente, o nosso corpo e os nossos limites. E acolher. A gente poderia falar, não, Tiago, você não pode sair de lá, senão a gente vai perder o controle. Não. A gente precisa entender o próximo, ter empatia e abraçar. E juntos caminharemos para que as coisas melhorem. Porque nada foge do controle de Deus quando a gente deixa tudo nas mãos dele. Então é importantíssimo que você abrace. Talvez você esteja vendo esse vídeo hoje, seja de outra igreja, abrace o seu pastor. Fale para ele que ele não está sozinho. Entenda o lado humano dele. Se ofereça para ajudá-lo, que isso faz total diferença, né? Hoje você tem até uma base familiar que te ajuda muito, inclusive eu. Mas eu creio que o amor você sentir o amor das suas ovelhas faz toda a diferença. Exatamente. E não é questão de eu não tive o amor das ovelhas lá, entendeu? Isso é um particular. Sim. É uma pressão, uma opressão, Sim. é uma batalha, é um conflito, sabe? São muitos fatores que você precisa lidar e não é errado você falar que não conseguiu. Não é errado. Tem hora que é necessário você dar um passo atrás para poder pegar impulso e conseguir, né? Parece que deve ter uma frase de efeito, mas não é verdade. Muitos não têm coragem de dar um passo atrás. E aí se enforcam, se sufocam, tentando ainda dar respostas, sabe, dar resultados, quando tem momentos que é importante você recuar, respirar, retroceder, para equilibrar e depois com saúde continuar a jornada, sabe? E tem que ter coragem para poder fazer isso. Tem que ter coragem. Senão você cede e as dificuldades te engolem. Mesmo sendo um pastor da igreja. Exato. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Não tem essa de, eu costumo dizer, eu aprendi uma vez isso, né? O diabo não olha para o seu ministério. Sim. Não olha para a sua graduação. Ele vai olhar para você, dos frutos que você dá, ou aonde você ainda escorrega, e vai investir ali. Então não adianta você colocar uma carteirinha de pastor e eu te repreendo. Não funciona assim. Então o diabo precisa ver Cristo na nossa vida, nas nossas ações. Senão as dificuldades vêm nos encolhem muito. E gente, agora a gente já está encerrando praticamente o nosso pódio, foi muito bom. Mas, última pergunta, pastor Tiago, quem é o pastor Tiago hoje? Faz um resumo aí de quem é você hoje. Vida pessoal, vida profissional, vida familiar e vida ministerial e vida espiritual. O que você pode deixar de mensagem? Você já considera um pastor que já deixa um legado? Porque você ainda é novo, foi consagrado muito novo, ainda é um pastor novo, 45 anos, né? E tem muitas pessoas aí, né? 45 anos é considerado um pastor ainda novo, né? Minha mãe tem 70 anos e o legado dela já é bem fortalecido. E Tiago conseguiu conquistar isso já há 45 anos, mas eu quero saber se você considera, como eu considero muitos, que esse legado já está fortificado. Em algumas palavras, da onde você saiu, como eu iniciei, do seu mundinho de traumas, e quem é o pastor Tiago hoje, que mudou uma empresa, uma multinacional como a Contax, que mudou a vida de pessoas, que batizou crianças, apresentou crianças, que fez casamentos, que mudou histórias, como a gente viu no seu último aniversário aqui, os testemunhos. Como que você conseguiu sair daquele casulo e chegar até aqui hoje? Eu acredito que seja a questão do próprio chamado. Quando Deus nos chama, existe uma capacitação muito peculiar de Deus dentro do chamado. Então Ele vai criar meios para que o que Ele começou seja concluído. Sabe? Então as coisas vão fluindo. Elas fluem de uma forma tão natural que às vezes a gente olha assim, gente, algumas ações são de admirar. Às vezes as pessoas falam assim, gente, pastor Tiago pregando, pastor Tiago louvando.
Algumas coisas que eu posso fazer hoje, as pessoas podem admirar, Sim. mas são coisas que fluem naturalmente, porque é uma capacitação do próprio Deus. Sabe? Então você não precisa ficar procurando em outros lugares certas capacitações ou se moldar para ser poder forçado, isso, para alcançar algumas áreas. Flui naturalmente. Temos que nos preparar, buscar, aprender, sim, né? Mas está muito fértil. O chamado, ele deixa a terra ministerial muito fértil. Então está brotando semente toda hora, e várias sementes. Eu conversava essa semana com o diácono Pedro, que está aqui em bastidores, que eu falei para ele assim: tu percebeu que minhas pregações são diferentes agora? Eu estou com um estilo novo de pregação, eu falei para ele. E aí você vai vendo que é uma metamorfose. A gente vai sendo transformado gradativamente por épocas, segundo a necessidade do momento das pessoas. É isso, o chamado é uma terra fértil. E em determinados momentos uma semente nova ela é brotada e ela vira uma árvore e gera frutos. Então acaba fluindo naturalmente. E você reconhece que você, mesmo novo, ainda já deixou esse legado aí na vida de muitas pessoas? Você consegue enxergar isso? Eu acredito que sim, né? Às vezes você pontuar isso pode soar como soberba, né? Depende muito da interpretação das pessoas. Mas eu olho que quando eu estou conversando, quando eu estou ministrando, eu vejo brilho no olhar das minhas ovelhas, das pessoas que estão comigo, sabe? Quando a gente vê esse brilho no olhar, quando você está ministrando, falando, é porque está recebendo. Respeito, né? É porque está fluindo. Então, havia tem algumas características que o Senhor me deu e eu vejo alguns irmãos repetindo, fazendo igual, sabe? Então você vê que tipo assim, você está fazendo igual porque ele é referência. Isso. O que ele faz é gostoso vê-lo fazendo, eu vou fazer também. Sim. Da mesma forma que os meus, as ovelhas, né, as pessoas que andam comigo fazem, um dia eu fiz também, olhando alguém, aprendendo com alguém, sabe? Então, eu me sinto muito realizado, feliz, como esposo, como pai, sabe, como filho, como irmão, como parente, e olhar para a minha história hoje, para a minha vida hoje, né? Como eu falei, hoje o desemprego me levou a me tornar profissional do volante. Sim. Né? 11 anos. Você era mega inseguro, inseguro, determinei que nunca iria dirigir. Sabe, algumas coisas acontecem na vida que depois você vê que Deus é maior. Eu lembro que quando eu fui traído por uma namorada, sabe, quando eu tipo assim, ninguém contou, não, eu vi. Eu ia viajar a trabalho, a viagem foi cancelada e nesse trajeto do trabalho, de casa para o trabalho, cortei o caminho numa rua, estava atrasado, ela estava na rua me traindo com um cara. Você namorava mesmo? Namorava, sabe? Aí eu falei assim, eu quero saber de relacionamento nada, para tomar outra burdoada dessa. Então a gente passa por momentos difíceis e decreta. Sim. Porque a dificuldade nos apresenta um cenário de que aquilo vai ser constante, vai se repetir. Sabe quantas vezes nós decretamos falência ou interrompimento de projetos porque nos decepcionamos, porque alguém nos machucou. Mas aí eu vejo que o cuidado de Deus em cumprir o que Ele projetou para a nossa vida vai além da nossa insegurança. Aquele rapaz que foi traído, que foi abusado, que tinha tudo rejeitado, que tinha tudo para não dar em nada, hoje é feliz, é ministro do Senhor, é pai, é profissional, é correto, é íntegro. Por quê? Porque Deus ele é fiel para poder cumprir. Ele inicia o projeto, ele capacita e conclui no tempo determinado por ele. Essa conclusão vai ser no meu fim de vida aqui na Terra, e eu quero caminhar para ajudar pessoas a ir para a eternidade com ele e também naquele grande dia estar lá. É isso que eu ia perguntar para finalizar. Você pretende ser pastor até Jesus te levar? Até Deus te levar? Não, pastor você não... Porque tem pastor que se aposenta, né, gente? Pastor, como diz lá, você não está pastor, você é pastor. Você pode se desviar, você pode ir para onde for,
mas ele vai cuidar para que as coisas sejam concluídas como Deus planejou, né? Então nós somos, é chamado, não tem pra onde correr. Então eu posso procurar em outras profissões, seguir a minha vida, ganhar o meu pão, mas o ministério pastoral... De repente desacelerar, mas o ministério pastoral continua. Como hoje, o meu ritmo hoje não é mais o mesmo que antigamente. Eu era congressista, ia para conferências, sexta-feira só voltava domingo. Eu tinha um ritmo frenético na obra do Senhor, inclusive o que contribuiu até para mim atrapalhar um pouquinho, né, essa questão da administração familiar. Hoje eu não tenho mais o mesmo vigor, não tenho mais a mesma disposição. E a gente treina essa galera toda que está aqui, né, que os convivem conosco, para que eles venham dar continuidade, para nos dar suporte, porque chega uma hora que a gente não tem mais a mesma pegada como tínhamos antes. Mas o que foi construído lá vai ficar guardado para sempre. Gente, acabou nosso pod, último do ano, mas ano que vem tem mais, a gente já vai aí tentar, não prometemos, mas tentar fazer um por mês, porque assim, a repercussão está sendo muito grande. Quero te agradecer, pastor, pela coragem, pela participação, os temas polêmicos, né, temas atuais. O pastor falou da vida dele lá de trás, mas temas que ainda são super atuais: abuso, ser pai na adolescência, construir uma família, traição, rejeição. Gente, são coisas que acontecem dentro de lares e lares e lares, e é possível. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, e uma lagartinha pode se transformar numa borboleta e abençoar muitas vidas aí. Pastor, deixa uma mensagem para essas pessoas que passaram por tudo isso, por todos esses temas, ou passou por um ou por outro, e o que você pode deixar para essas famílias que estão nos assistindo, de que é possível você vencer, apesar de todas essas dificuldades? O que eu posso deixar, que é muito fundamental, né, de estrutura, é que a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, nós fomos gerados dele primeiro, antes de sermos gerados no ventre materno. Então ninguém nasce à toa, ninguém nasce por acidente. Todo mundo que nasce com um propósito. E é claro que a Bíblia vai dizer que só se torna filho de Deus quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando eu vejo que Deus me trouxe ao mundo com um propósito, eu entendo que é infinitamente gigante as possibilidades dele fazer coisa grande na nossa vida. Então saiba disso, não se menospreze, não desanima, não deixa que as dificuldades de hoje venham a desanimar você quanto a projetos futuros, porque se Ele trouxe até aqui, se Ele garantiu você estar vivo até aqui, é porque os planos dele com a tua vida continuam firmes, e Ele vai trazer à evidência tudo aquilo que Ele planejou para você antes de você nascer. A mesma Bíblia que diz que o Senhor, nós fomos gerados nele antes de nascer, vai dizer que Ele já tem os nossos dias contados antes mesmo de nascermos. Então o controle de Deus é absoluto em tudo em nossas vidas. Só precisamos entender isso, respeitar as etapas, compreender que o que Deus tem para a nossa vida não é igual para outras pessoas. E quando você entender o chamado de Deus na tua vida e saber que você é uma construção, alguém em construção, vai se identificar e vai enxergar a vida de uma ótica totalmente diferente. E tudo vai fazer sentido quando você aprender a viver sabendo que Deus tem planos com você antes mesmo de estar no ventre materno. Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Acredita! Gente, obrigada. Um grande abraço. Até ano que vem, porque a gente já está aqui desde dezembro, e ano que vem está logo ali. E a gente vai trazer bastante testemunho, bastante pessoas que vão trazer aqui histórias como a do pastor,
que vão edificar a nossa vida. Não vou falar a sua vida, vou falar a nossa vida, porque isso tem realmente abençoado o pastor, a mim, a essa igreja e inúmeras pessoas de outros lugares, crentes, não crentes, que estão acompanhando o nosso canal, e a gente já tem testemunhos de que tudo isso tem transformado a vida de pessoas, e nós estamos aqui para isso. Não deixe de nos procurar caso você precise de alguma coisa. Nós estamos na Igreja do Deus Eterno, no Galo Branco. Pode deixar comentário no nosso canal? Já? Ainda não, né? Você está sendo um vídeo gravado, né? Então, quando você acessar esse vídeo, pode deixar seu comentário, pedido de oração, pode ficar à vontade que nós estaremos acessando. Pedir endereço, a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Um abraço, até ano que vem. Obrigada pela companhia. Graças a Deus. Tchau.